Vamos falar a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 42. Uma palavra muito importante para os nossos corações, para a nossa vida. E essa palavra, o título dela é que o choro nunca é vão. Você está chorando por alguma coisa? O Senhor te diz que o teu choro, ele jamais será em vão. Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê do choro e de todas as coisas. Manda te dizer o Senhor nesta noite. Portanto, não pense que você chora e que ninguém te vê. Não pense que você chora e que o inimigo triunfou. Não pense que você chora e é o final de tudo. Não pense que você está aí chorando por um problema e que tua vida vai terminar assim mesmo, porque o Senhor diz que não vai. Louvado seja Deus. O choro nunca é vão. Deus tem um propósito acerca do choro. Louvado seja o nome do Senhor. E para começar aqui a falar sobre o choro, antes eu vou ler a palavra de Deus no livro de Salmo 42, versículo 3, versículo 5 e versículo 11. Esses três versículos, onde, glória a Deus, o salmista, ele falava assim com o Senhor. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o meu Deus? Você já imaginou você chorando, desesperado, aflito ou com depressão? Ou chorando por causa de alguma coisa e ao invés de chegar alguém para te ajudar, chega alguém para dizer assim, cadê o teu Deus? Tu não crê em Deus? Onde é que está a providência? Onde é que está o atuar desse Deus? Aleluia! E o Senhor diz, fica calado, fica calada, fica quieto. Fica quieta, porque o Senhor, Ele trabalha sobre tudo. Versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você diz aí, a minha vida não está boa, não está nada bem, eu tenho chorado demais, tenho tido muitos problemas, meu marido me deixou, eu me divorciei, meus filhos estão fora da presença de Deus, as portas de emprego se fecharam, meus parentes estão entubados no hospital, o médico já desenganou, eu estou sem comida, eu estou sem força, eu estou sem nada, e Deus manda dizer, você está com a vida, e o meu cuidado e o meu olhar é sobre você, diz o Senhor, portanto, ele diz, aleluia, fale assim para a sua alma, aleluia, espera em Deus, porque foi Ele que nos criou e que ainda o louvaremos, ainda contaremos a vitória, ainda contaremos a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga para a sua alma, o Senhor Jesus Cristo é o meu Deus. Diga para o diabo, se ele estiver importunando a sua mente, o Senhor Jesus Cristo é o meu Deus. Diga para a situação que você está enfrentando e que parece que não tem mais jeito, você diga para você mesmo, o Senhor Jesus Cristo é o meu Deus. O veredito final, a palavra final sobre tudo na minha vida vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Está chorando, o seu choro nunca será vão. A palavra chorar, quando a gente fala o termo chorar, ou se pessoas, alguns vê outros chorarem, essa questão de chorar, alguns rotulam como coisa para fracos, mas que não é verdade. O choro, ele é passível a todos os humanos, é uma maneira de expressar as emoções, provém do próprio Deus. Para começar no conceito psicológico, chorar é terapêutico. As lágrimas que escoam nos olhos são justamente para amenizar a tristeza que está dentro de nós, nós colocarmos ela para fora.
através de choro. A fisiologia explica que chorar é uma necessidade vital, oriunda do próprio corpo. Por quê? Porque o Senhor nos fez. O Senhor fez os nossos olhos e, querendo ou não, quem ache bom ou ruim, mas existe o choro. E o choro, glória a Deus, seja na condição climática desfavorável, seja por falta de umidade, ou seja, pela questão da tristeza, as lágrimas, elas ecoam mesmo. Servem para lubrificar os olhos e tantas outras coisas mais. Louvado seja Deus. Então, de um modo geral, o choro, ele não deve ser ignorado. Quem chora é porque está passando por uma situação. Quem chora é porque está sofrendo com alguma coisa. Quem chora é porque está com a sua alma precisando desesperadamente de ajuda. Quem chora, louvado seja Deus, há uma razão, há um motivo, e que há muito mais do que essas coisas que eu falei. Aleluia, louvado seja Deus. O choro, ele não é vão. O choro, aleluia, também não é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa eu quero dizer, muitos estão chorando, muitos vão chorar e outros ainda chorarão. Mas o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Antes de eu falar as promessas de Deus para os que choram, eu vou falar porque o choro, glória a Deus, ele não é vão. Primeiro porque ele faz parte do tempo designado do próprio Deus para com a vida humana. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4 diz assim, que há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de guerra, há tempo de paz. Quer dizer, o tempo do choro, ele está imbuído no tempo designado por Deus a nós humanos. Então, por isso que se há o choro, por isso que ele existe, por isso que ele não é vão. Primeiro porque, querendo ou não, queira aqueles que lutam para ser mais racionais do que emocionais, mas o choro, ele foi criado pelo próprio Deus. É uma válvula de escape, fisiologicamente falando, psicologicamente falando, louvado seja Deus. E há um sentido maior do que este. O choro também, ele, glória a Deus, ele é permissível por Deus. Ele é permissível. Salmo 30, versículo 5, o que é que está escrito lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem, glória a Deus, pela manhã. Ou seja, o que é que quer dizer esse versículo do Salmo capítulo 30, versículo 5? É que simplesmente o choro, quando diz que dura uma noite, é muito mais do que uma noite inteira. Ou seja, significa que dá um sentido de, vamos dizer assim, de um tempo de trevas, um tempo desfavorável, um tempo em que tem que se chorar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. E nesse versículo ainda diz mais, porque a ira do Senhor dura só um momento. No seu favor está a vida. Ou seja, ainda que o nosso choro seja proveniente dos nossos próprios pecados, das nossas más escolhas, da nossa desobediência, mas ainda assim, o favor do Senhor existe para nós. E esse favor é a vida, louvado seja Deus. Então o choro pode durar uma noite. A noite aqui vai além do que a noite você acordar amanhã e eu. Ou seja, quer dizer o salmista que a noite dura um período. Glória a Deus, o choro dura um período, melhor dizendo. E esse período de noite significa um período de penúria, um período cinzento, um período de tristeza, um período de depressão, um período de angústia, um período onde está estabelecido dentro do tempo do próprio Deus, que não está alheio, que não está, assim, vamos dizer, fora dos propósitos de Deus e que o Senhor não está vendo e que está tudo acabado e que Satanás triunfou. Não é assim, não. A Bíblia está dizendo que faz parte do tempo dos viventes. O choro dura um período, é verdade.
Mas o Senhor diz a nós, aguenta firme. Aguente firme, você que está chorando, seja qual for o motivo. Aguente firme, se apega com o Senhor. Porque se nós nos apegamos ao Senhor, o versículo seguinte diz, mas a alegria, ou seja, a bênção de Deus, aleluia, a providência de Deus, aleluia, o cantar do passarinho, aleluia, o brotar das flores vem pela manhã, ou seja, a beneficência de Deus, ela se manifesta em nosso favor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O choro nunca é vão, nem o choro é a última palavra das coisas, porque não é a última palavra sobre as coisas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais podemos entender sobre o choro? O choro às vezes é proveniente de quê? De arrependimento por uma rebeldia, Gênesis 27, 38. Quando a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, que Isaac, glória a Deus, melhor dizendo, abençoou no nome do Senhor o seu filho Jacó, e depois veio Esaú, que foi enganado, e ele disse, tem uma bênção não, meu pai, para mim, e ele chorou ali muitíssimo, mas só que ele tinha vendido o direito da primogenitura, embora não desse direito de ele assim usurpar o irmão daquela maneira, mas acontece que o irmão já tinha sido abençoado, e ali aquele homem chorou muitíssimo, e lá na frente diz que ele chorou, e clamou ao Senhor para que assim, louvado seja Deus, ele tivesse aquele direito, e ele não teve. Ele chorou por causa da sua própria rebeldia. Mas na verdade Esaú não ficou aleatório, mesmo ele não merecendo, vamos dizer assim, no conceito humano, porque as pessoas diziam assim, só tem isso se merece, se não merece não tem isso. Então, para vocês entenderem, digamos assim, o Senhor não foi injusto com Esaú, mesmo ele sendo devasso, que a Bíblia diz que ele era devasso, mas não foi por isso que ele ficou assim, sem nada na vida não. O Senhor proveu para ele também, porque o Senhor é muito misericordioso. Que mais? O choro. Glória a Deus. Existe o choro de quê? De agonia. O choro de tristeza, o choro de angústia. E que às vezes ele é posto para fora, vamos dizer assim, numa maneira assim, vamos dizer, gritante, de uma maneira forte. A Bíblia diz, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quando José, ele ali se deparou com os seus irmãos, a Bíblia diz que ele não pôde mais se conter. E ele ali chorou, ele deu um brado de choro, que a Bíblia diz que até na casa de Faraó se ouviu o brado de choro dele. Por quê? Porque estava guardado aquele choro, aquela tristeza, aquela angústia durante todos aqueles anos. Louvado seja Deus, ele sofreu na mão dos irmãos, ele foi jogado no poço por causa dos irmãos, ele foi invejado pelos irmãos, ele perdeu a túnica que o pai deu a ele por causa dos irmãos, ele ficou afastado do pai por causa dos irmãos também, ele foi viver uma vida de escravo por causa dos irmãos, ele foi ali, louvado seja Deus, tudo que aconteceu com ele foi para a prisão, vamos dizer assim, humanamente falando, foi por causa dos irmãos, mas por trás disso, aleluia, essas coisas não fugiam do propósito do Senhor nosso Deus. Você pode dizer assim, eu perdi aquele cargo da empresa, foi por causa daquela pessoa. Eu não prosperei por causa daquela pessoa. Não, eu recebi isso por causa daquela pessoa. E assim diz o Senhor, aleluia. Se Ele quisesse te dar, Ele te daria dado, aleluia, teria te dado. E aleluia, não é porque você chora e porque você perdeu que não haja uma nova oportunidade. O Senhor é o Deus que cria novas oportunidades para nós. Louvado seja Deus. José, o servo do Senhor, ele passou por tudo que ele passou, humanamente falando, foi por causa dos irmãos. Mas quando ele conteve o choro, ele disse, eu sou José, eu sou o mesmo, ainda vive meu pai. Olha, vocês não se culpem porque eu vim para cá, para o Egito. Vocês não se culpem porque eu passei esses anos todo ausente. Vocês não se culpem porque vocês fizeram isso comigo. Mas foi para a preservação da vida. Foi para a preservação da vida que o Senhor, nosso Deus, Ele permitiu que eu viesse para que pudesse alimentar o povo, para que pudesse fazer a vontade dEle. Louvado seja o nome do
Senhor. Eu quero dizer que lágrima daquele que crê no Senhor não é vã. Eu quero dizer que a lágrima não terá a palavra final na sua vida. Eu quero dizer que a lágrima, ela está sendo vista pelo Senhor nosso Deus. Ela está sendo colhida pelo Senhor nosso Deus. Se há um propósito em cada lágrima que você derrama pelo Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais adiante mostra outro que chorou. Glória a Deus, que foi Jeremias. E falando de José, ele foi liberto daquela angústia. Ele perdoou os irmãos. E ali pôde ver o seu pai. E pôde cuidar do seu pai e dos seus irmãos. E toda a promessa do Senhor concernente na vida de José, servo do Senhor, se cumpriu. Eu quero dizer a você que me vê, que me ouve, que me escuta. O Senhor te fez promessas, louvado seja Deus. Não importa, louvado seja Deus, se você está chorando hoje. Aleluia. O que importa é se você estiver na presença do Senhor. Esteja na presença do Senhor. Esteja de bom grado, com amor e de todo o coração. Porque o Senhor vai cumprir tudo que tiver designado para a sua vida, para a minha vida. Ele é poderoso para cumprir, e não há nada que possa impedir os preceitos do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Outro que chorou mais na frente foi Jeremias. Lamentações capítulo 1, versículo 16. Ele disse que tinha um motivo para chorar e por isso ele chorava. E ele tinha mesmo motivo, que era o quê? A catástrofe, o sofrimento, a perda atribuída ao seu povo. Mas foi de graça, foi porque Deus foi injusto, foi porque o Senhor não olhou para eles, foi porque o Senhor quis fulminar eles. Não foi por causa da desobediência do próprio povo, foi por causa, vamos dizer assim, do descaso do próprio povo com o Senhor nosso Deus. Porque eles faziam as abominações, eles adoravam outros deuses, eles eram politeístas, eles faziam o que queriam da vida e depois se apresentavam diante da casa do Senhor e diziam: o Senhor é o nosso Deus, e desde que a vida deles não condizia com a vontade do Senhor nosso Deus, e eles foram advertidos pelos profetas. Jeremias foi um deles, aleluia, e eles não deram ouvidos, e o que aconteceu? Veio a destruição eminente, mas não a exterminação total, porque aonde triunfa o juízo de Deus, a misericórdia do Senhor nosso Deus é muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia do Senhor nosso Deus existe, o amor do Senhor nosso Deus existe, a providência do Senhor nosso Deus existe, o cuidado do Senhor nosso Deus existe, aleluia, a provisão do Senhor nosso Deus existe, aleluia, a providência do Senhor nosso Deus existe. Portanto, ele nos diz nessa noite: levante-se dessa angústia, dessa tribulação, dessa depressão e desse choro. Levante-se, creia no Senhor nosso Deus e estareis seguro. Credes na palavra ouvida e prosperareis. Segunda Crônicas 20, versículo 20. Louvado seja Deus. Jeremias chorava, mas lá na frente ele dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, aleluia, se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor, grande é o poder do Senhor. A minha alma espera no Senhor, a minha alma, a minha porção da minha alma, a razão da minha vida, da minha existência. O motivo de eu estar de pé ainda diante de tudo que eu passei é o Senhor, por isso a minha alma espera nele. Porque está escrito mais adiante, aleluia, que se choramos e sofremos, o Senhor permite esse jugo, mas não é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Novamente eu torno a te dizer, aleluia, o choro não terá a palavra final sobre nada na tua vida. Louvado seja Deus. Jeremias, ele dizia: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga também
Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas as pessoas vão achar que eu estou assim, ficando assim, neurótica, porque se lembrando de passado, a Bíblia não proíbe lembrar-se das coisas boas, daquilo que traz esperança. Lembre-se dos livramentos que o Senhor lhe deu. Lembre-se da porta quando Ele abriu. Lembre-se quando você orou e o Senhor, nosso Deus, ouviu a sua oração. Aleluia. Lembre-se das proezas do Senhor. Lembre-se que a misericórdia dele existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na frente, outro que chorou foi Pedro. E ele chorou amargamente, por quê? Porque ele negou ao Senhor. Chegaram até ele e disse, você é um deles. Não, eu não sou não. Você está sonhando? Eu não sou um deles. Aí de novo, você é um deles. Não, eu não sou um deles. Aí na terceira vez a Bíblia diz que Pedro praguejou até, jurou e disse que não conhecia o Senhor e foi ali que ele negou, o galo cantou. E depois disso a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele chorou assim amargamente. Aí quem olha diz assim, poderia ser o fim para esse homem, mas não foi o fim dele. Ele chorou amargamente ali para se converter, para aprender, para refletir suas ações, para observar, louvado seja Deus, que aquilo que ele tinha feito diante do Senhor, louvado seja Deus, aquilo que ele tinha feito foi grave, mas que aquilo ainda assim não tinha a palavra final sobre a vida de Pedro. Pedro chorou amargamente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas quando ele observou que negou o Senhor, ele se converteu verdadeiramente. Lucas capítulo 22, versículo 62. Mas na frente, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, ele olha para a cara de Pedro, ele tem um particular cara a cara com Pedro, e diz assim, Pedro, você me ama, Pedro? E ele diz, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, é claro que sim. E o Senhor pergunta a terceira vez e diz, Pedro, você me ama? E ele olha assim um pouco desconfiado, como quem diz assim, será que eu vou fazer besteira? Mas mesmo assim ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor disse, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Ao invés de Pedro ser punido, Pedro recebeu uma nova oportunidade. Ao invés de Pedro ser punido, o choro amargo que levou a um verdadeiro arrependimento, aleluia, ele recebeu do Senhor Jesus Cristo uma incumbência, uma tarefa para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Está chorando hoje? O choro não terá a palavra final sobre a sua vida. Está chorando hoje? Glória a Deus. Há jeito para a sua vida, para a sua casa, para a sua causa. Há jeito, diz o Senhor. Não é o choro que é a última palavra, por mais que você ache, por mais que você olhe e diga assim, a coisa está perdida, a coisa está acabada, não tem mais jeito não, a coisa está mesmo terrível. Assim diz o Senhor, não está terrível, porque, aleluia, não é do choro a última palavra. Louvado seja Deus. Quem mais chorou nas Sagradas Escrituras? O próprio Senhor Jesus em terra chorou. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, ele chorou. Ele viu ali Marta, viu Maria, viu a incredulidade do povo, viu outros chorando, viu outros dizendo, mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, e agora ele está morto. A Bíblia diz que o Senhor chorou. Está lá escrito. Aí alguém pergunta, e por que ele chorou? Pode haver muitas razões, mas uma delas eu posso dizer, glória a Deus, para que também, até nisso, ele fosse exemplo para nós. Para nos mostrar que se choramos, aleluia, ele não está alheio ao nosso choro, porque ele entende perfeitamente quando estamos chorando. Louvado seja Deus. Mais adiante, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Que Maria chorava pelo morto, ou seja, pelo Senhor Jesus Cristo. Morto, cumpriu a sua missão terrena e assim, louvado seja Deus, entregou a sua vida. Aí lá estava Maria chorando. Maria chorando por alguém que estava
morto, mas o Senhor Jesus Cristo já estava vivo. Mas ela chorava pelo morto sem entender nada, como muitos hoje choram pelo o Senhor Jesus morto. E choram, e desde que o Senhor está vivo. Até que o Senhor olhou para Maria e foi falar com ela, e ela disse: o Senhor, o jardineiro, o Senhor é o quê? Por favor, me diga onde colocou o corpo do meu Senhor, que eu quero, porque eu vou cuidar. E o Senhor olhou para ela e disse: Maria. E ela respondeu: Raboni, que quer dizer mestre, é o Senhor. Aleluia, ela alegrou-se, porque ela deixou de chorar pelo aquilo que estava morto, porque o Senhor Jesus Cristo estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais se vê um choro humano? Romanos 12:15. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Você vê alguém, um próximo, chorando? Glória a Deus. Chore com ele assim de apoio. Glória a Deus, de oração. Tem partido muito meu coração esses dias a situação de Manaus e de outros lugares. O que fazer por esses irmãos? Vamos orar. Quem puder ajudá-los, ajude de todas as formas viáveis, porque faz parte do que diz as Sagradas Escrituras. Um ajuda o outro e diz: ser forte. E também está escrito: chorai com os que choram. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Choro não é sinônimo de derrota total. Choro é um aprendizado. Nenhum choro é vão. Nenhum choro é assim aleatório, sem algum motivo. Não. Sempre tem um motivo, sempre tem uma razão. Faz parte do tempo do Senhor, dos desígnios do Senhor nosso Deus, mas que não é a palavra final para sempre. Inclusive tem aquela promessa escatológica de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz que Deus, o Senhor nosso Deus, enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. E outras promessas mais que eu vou dizer agora para aqueles que choram, para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão com a alma enlutada, para aqueles que estão mergulhados numa depressão ou num sentimento, num pensamento de que não há mais esperança. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmos 56, versículo 8 e 9. Está escrito: tu, Senhor, contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Elas não estão no teu livro? Quando eu clamar, Senhor, que retroceda os meus inimigos, isto porque eu sei, porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, quem chora é assistido, é visto, é observado, é ouvido, aleluia, pelo próprio Senhor nosso Deus. Ainda mais, glória a Deus, quem chora tem uma promessa que eu vou dizer agora, vinda da parte do Senhor. Jeremias 31, versículo 16. Assim diz o Senhor para todos nós: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque haverá galardão para o teu trabalho, aleluia, para a tua vida há galardão, há recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá resposta, haverá o mover do Senhor. Louvado seja Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz: haverá galardão para o teu trabalho, e eles voltarão da terra do inimigo. Ou seja, trazendo para a nossa vida hoje, vamos dizer assim: reprime tua voz de choro, porque você tem orado e o Senhor nosso Deus tem ouvido. E creia que haverá galardão, haverá resposta favorável do Senhor para mim, para você. E que aqueles que são, aleluia, consanguíneos nossos, os entes queridos, que estão vivos e não vieram para o Senhor, sairão das mãos do inimigo para vir para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tome esta promessa do Senhor, alimente-se dela para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O chorar, eu já falei que é
Aleluia, uma ordenança do Senhor nosso Deus e filantrópica até: chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e que um dia todo choro cessará, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas serão passadas. Por isso, mais uma vez, assim diz o Senhor, seu choro tem um motivo, seu choro não é em vão. Seu choro não é a palavra final sobre o que você está passando, sobre o que eu estou passando. Que Deus os abençoe para a glória do nome do Senhor. Compartilhem esta palavra com quem precisa. Oreis por mim em meu favor. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por todos e um ajudando o outro e dizendo: ser forte. Então, se estiver chorando, aguenta firme no Senhor, porque a tua vitória, a minha vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, amém, e graças a Deus.